Salve, salve galerinha! Calculando com Alan na área, mais uma vez. Tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo para corrigirmos mais uma questão do Enem 2019. E hoje vamos corrigir a questão de número 145 da prova amarela. Beleza? Antes de irmos para a questão, fazer aquele velho pedido, né? Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, ative o sininho. Isso é muito importante para a gente. E não esqueça, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Beleza, galera? Vamos lá para a questão? A questão 145 do Enem 2019, né? Uma questão em que pegou muito estudante aí, justamente por não saber, pessoal, a definição, ou não lembrar, né? Vamos dizer assim, de duas grandezas diretamente proporcionais, né? A questão tinha, como toda a questão do Enem, o cunho aí de leitura, né? Importante para o entendimento, para a resolução da questão. No entanto, se o aluno se ele soubesse o que são duas grandezas proporcionais, como duas grandezas proporcionais se comportam, ele resolvia a questão, certo? Então vamos lá, o que é que diz a questão do Enem 145, 2019, prova amarela. Diz o seguinte: em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar suas experiências, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. Então vamos logo de cara aqui, galerinha, ó. Vamos logo de cara destacando aqui as forças de defesa, tá? Destacando logo de cara aqui as forças de defesa e de ataque do participante. Então vai depender exatamente dessas duas coisas aí. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então vamos lá. Então, antes da gente partir para a resolução da questão, eu vou destacar aqui algo interessante. Eu vou destacar aqui o seguinte. Eu vou destacar aqui a questão de duas grandezas serem diretamente proporcionais. Então, duas grandezas, x e y, elas são proporcionais, pessoal, quando uma aumenta, né, a outra também aumenta. Quando uma diminuir, a outra também diminuir. Como é que a gente pode escrever isso algebricamente? Então, x e y serão proporcionais se x for igual a um k, onde esse k é uma constante de proporcionalidade, vezes um y. E foi exatamente essa ideia da constante de proporcionalidade que pegou muita gente nessa questão. Beleza? Então, nós vamos escrever em função dessa constante. E aí alguns alunos se perderam justamente por isso. Agora, o que é que diz a questão? A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então vamos lá. Então vamos chamar aí defesa, né, de D, é diretamente proporcional a quem? É diretamente proporcional. A força de defesa é diretamente proporcional ao nível. Então ao nível, vou chamar de N, e ao quadrado sua experiência, né? Então a experiência ao quadrado. Só que isso aqui vezes uma constante de proporcionalidade, vamos chamar essa constante de proporcionalidade de um x qualquer, tá? Vamos chamar de x, ok? Enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então vamos chamar ataque de A. Então ataque de A vai ser diretamente proporcional à sua experiência, então I, né, princípio multiplicativo, ao quadrado do seu nível, então o nível ao quadrado. Só que isso, já que é diretamente proporcional, vai ter uma constante que eu vou chamar agora de y. Beleza? Então, feito isso, está aí as expressões que representam as forças de defesa e a força de ataque. Continuando a leitura. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possui força de ataque 2 e defesa 1. Então é importante essa informação, vamos destacar de outra cor aqui. Então eles iniciam sempre
o jogo no nível 1, então vamos chamar n de 1, beleza? Então o nível é 1, a experiência é 1 também, ok? Força de ataque é 2, então ataque é 2, e a defesa é 1, certo? Então essas informações são importantes porque com essas informações, nós já vamos determinar os valores dessas constantes que nós chamamos atenção. Vamos determinar o valor de x e vamos determinar o valor de y, beleza? Então já vamos fazer logo isso. Então substituindo, quanto é a defesa? A defesa ele chamou de 1. Então substituindo na primeira equação aí, que é a equação da força de defesa. Então vou ter que 1, que é a defesa, é igual ao nível, que é 1, né? Vezes a experiência ao quadrado, então 1 ao quadrado, isso vezes x. Fazendo essa continha aí, 1 ao quadrado é 1 vezes x, então chega que x é igual a 1. Então a constante de proporcionalidade da força de defesa é 1. Segura isso aí. Vamos agora fazer do próximo, né? Substituir agora o ataque. Então, o ataque é 2, certo? Então, 2 vai ser igual à experiência, que é 1, vezes o nível, que é 1 ao quadrado, vezes y, que é a outra constante de proporcionalidade. Fazendo essa continha aí, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes y dá y, então y é igual a 2. Beleza, galerinha? Então, aquelas duas expressões que nós montamos aí no início, essas duas expressões, né? O meu x aqui vai ser 1, não vai alterar nada. O meu y aqui vai ser 2. Beleza? Então é importante esse passo que nós já fizemos aí. Continuando a nossa leitura. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto, porque a diferença entre sua força de ataque e a força de seu oponente era. Então a questão é interessante. Ele dá essas informações para a gente, vamos escrevê-las aqui, e no entanto a consigna, o comando da questão já diz para a gente, quem venceu? Quem venceu foi o jogador J1. J1 que venceu, certo? Esse confronto, porque a diferença, o que é que ele quer? A diferença entre a força de ataque de quem venceu e a força de defesa de quem perdeu, no caso, o seu oponente. Beleza? Então, vamos destacar aqui de outra cor. Vamos colocar aqui J1. Então, quais são as informações aí do jogador J1? Então, jogador J1, nós vamos ter as seguintes informações. Então, jogador J1, ele tem nível 4, então o N dele vale 4, certo? O N dele vale 4 e a experiência dele é 5. A experiência dele é 5, ok? E para esse jogador, o que vai interessar para a gente vai ser o quê? Vai ser a força de ataque, porque na questão já diz que ele vence. Então aqui eu tenho que encontrar a força de ataque desse jogador. Daqui a pouco a gente encontra, ok? E o jogador J2, bora botar aqui ao lado, o jogador J2, quais são as informações? Diz que o jogador J2 tem nível 2, então N é igual a 2, ok? E a experiência é 6. E para esse jogador, o que vai ser interessante para a gente vai ser a força de defesa, porque ele perdeu, beleza? E isso também que a gente vai ter que encontrar. Após ter que encontrar esses dois valores, o que é que a gente vai fazer? A diferença, que é o que a questão quer. Então, vamos só subir um pouquinho aqui para a gente pegar as expressões que estão lá em cima. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos achar o ataque. O ataque do jogador J1. Então, o ataque do jogador J1, A, vai ser igual ao quê? A experiência, que é 5, vezes N ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, ok? Vezes Y. Só que Y, não esqueçam que nós encontramos quanto lá em cima? 2. Ó, beleza? Então, A vai ser igual
4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 5 é 80, e 80 vezes 2, 160. Então, a força de ataque do jogador 1 é 160. Agora, vamos encontrar a força de defesa do jogador 2. Então, D, né, a expressãozinha lá de cima, foi igual a quem? Foi igual a N, que é 2, vezes E ao quadrado, 6 ao quadrado, ok? Vezes o X, que é a constante dele lá, que nós encontramos 1, certo? Portanto, a força de defesa do jogador 2 foi igual a quanto? 6 ao quadrado, 36, vezes 2, 72, vezes 1, 72. Então, o que a questão quer? Está grifado aí abaixo. Ele quer exatamente a diferença entre a força de ataque do jogador 1 e a força de defesa do jogador 2. Fazendo essa diferença, nós vamos ter 160 menos 72. E isso vai nos dar o quê? 88. Portanto, letra B de bola. Letra B de bala. Beleza, galerinha? Tranquilo? Então, a questão aí, ó, em que exigiu do nosso estudante a definição de grandezas diretamente proporcionais. Então, sabendo disso aí, sabendo escrever algebricamente, matava tranquilamente a questão. Beleza, beleza? Tranquilo? Ok? Então, gostou da nossa resolução? Gostou do nosso vídeo? Então compartilha com seus amigos. Isso é muito importante para a gente. Valeu? Então, até a próxima mais uma vez. Calculando com Alan na área. Aquele abraço.